Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa quarta aula de Física, a revisão que estamos fazendo para o nosso Pré-ENEM. E hoje, para a nossa quarta aula, nós vamos estudar um novo assunto. Vamos revisar o assunto de estática, equilíbrio, um assunto também muito cobrado nos conteúdos do Enem e que vale a pena nós darmos essa revisão antes da nossa grande avaliação. Vamos lá então, para o nosso conteúdo então de estática? Então, o que a estática vai se preocupar em estudar? A estática, a gente pode definir como uma parte da mecânica que vai estudar os corpos que não se movem ou se movimentam em aceleração constante. Interessante, né? Porque quando a gente ouve a palavra estática, logo que vem na nossa mente é algo que está parado. Mas a estática estuda os corpos que estão em repouso ou em aceleração constante, isto é, estão em movimento. Então ela vai estudar as condições nas quais as forças atuantes sobre um corpo, elas vão se equilibrar. Então esse assunto de equilíbrio, né, de equilibrar realmente as coisas, é um assunto também muito cobrado no Enem. E de acordo com a segunda lei de Newton, que nós vimos na nossa terceira aula, quando todas as forças de um sistema se equilibram, a sua aceleração é nula. Desse modo, a ausência de movimento dos corpos vai gerar uma aceleração nula. Por isso que há equilíbrio, né, na soma vetorial das forças, porque elas vão se anular então. Por isso que esse assunto, né, de estática e equilíbrio é um assunto também que está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Principalmente as áreas de arquitetura, né, engenharias, elas estudam, né, consideram esse ponto muito importante, né, para fazer então as suas construções. Quando um corpo então ele se encontrar em repouso, ele vai estar em equilíbrio estático, ok? Então quando um corpo ele se encontrar em repouso, a gente pode dizer que ele está em equilíbrio estático. Já quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, aí nós dizemos que ele está em equilíbrio dinâmico, certo? Então, esses dois pontos, essas duas definições para a estática, é muito importante para nós entendermos esse assunto de equilíbrio dos corpos, então. Olha aí o outro exemplo que nós temos no nosso dia a dia, né? Acho que muitos de vocês já brincaram, né, realmente de torre, né, de fazer as torres. Esses dois brinquedos são muito comuns no nosso dia a dia, a gente observa. Você tem que tirar os objetos sem derrubar a armação ali, né, sem você derrubar as torres. Você tem ali um brinquedo com os palitos, o outro com os bonequinhos ali, que é o mesmo sistema, né? Você tem que tirar uma peça por vez e sem realmente ter o cuidado de não derrubar tudo. Então, olha só, numa simples brincadeira de criança, veja como esse assunto de equilíbrio ou de estática está presente, né? Então, ó, a física sempre está presente no nosso dia a dia, até em uma brincadeira do nosso cotidiano. Mas vamos lá então para os conceitos fundamentais para a estática, para a gente poder entender bem esse assunto, que é muito cobrado também no Enem. Bem, existem algumas fórmulas matemáticas e conceitos também básicos que serão necessários para vocês compreender o estudo da estática. Esses são fundamentais para explicar justamente as forças presentes, né, atuando em cada partícula. Duas forças atuando sobre a mesma partícula ou mais, e que vai ser substituída pela nossa força resultante. Vamos então lá para os conceitos fundamentais que vocês precisam entender no assunto de estática. O primeiro assunto é o centro de massa, o conceito de centro de massa. O conceito de centro de massa também, ela se concentra, né, em toda a massa de um corpo. É um ponto, né, imaginário que existe, né, que está lá presente no corpo, que vai ser o resultado de todas as massas ou partículas que compõem o corpo. E quando se trata de corpos simétricos, eles vão possuir então uma distribuição uniforme de massa. Por isso que o centro de massa é o próprio centro geométrico. Geralmente nos corpos que a gente considera no estudo das físicas, esse centro de massa, pessoal, vai estar no meio então da figura geométrica. Geralmente vai estar no meio. Então, o centro de massa dos corpos. A gente pode ver isso nas figuras seguintes. Nós temos aqui três figuras para representar a distribuição, então,
dessa massa, né, homogênea e simétrica. Note que nas três figuras, o ponto médio é chamado de baricentro, vai representar o nosso centro de massa, ok? Eu acho que muitos de nós já fizemos isso, talvez em casa, né, ou talvez na aula de física, de tentar equilibrar uma caneta, um lápis na ponta do dedo, ou tentar equilibrar um garfo, né, na boca de uma garrafa. Então ali você consegue então descobrir onde está o centro de massa do objeto e conseguir equilibrar ele, porque você descobriu onde está o centro de massa dele, certo? Então essas três figuras aí representam de forma bem simples, né, onde vai se encontrar então o centro de massa, ok? Um segundo conceito que nós precisamos entender é o centro de gravidade. Centro de massa é uma coisa, centro de gravidade é outra. O centro de gravidade é um ponto imaginário que nós tomamos como sendo o lugar de concentração de todo o peso de um corpo. Bem, em situações do nosso dia a dia, o centro de gravidade, pessoal, sempre, geralmente, vai coincidir com o centro de massa. Por que isso vai acontecer? Porque na maioria dos problemas estudados, o campo gravitacional é uniforme. Por isso que vai ocorrer então essa combinação entre os dois pontos, entre o centro de gravidade e o centro de massa, certo? E como eu falei agora há pouco tempo, um exemplo bem claro disso é quando a gente tenta equilibrar, né, e consegue equilibrar uma caneta na ponta do dedo, um lápis, um garfo e assim por diante. Um terceiro conceito para a gente poder entender esse conteúdo de estática é o momento ou torque de uma força. O que seria isso, professor? O que é momento ou torque de uma força? Olha lá no slide o conceito. Momento de força ou torque é a capacidade de provocar um giro ou a tendência de giro de um corpo ao redor de um eixo que uma força possui. Vamos exemplificar esse conceito então. O que seria o momento de uma força ou de um torque? Bem, a gente tem exemplos do nosso dia a dia. Quando você abre a porta do seu quarto, a porta da sua casa, por exemplo, a maçaneta fica no sentido oposto das dobradiças. Ele não fica perto. Então, essa distância, né, da maçaneta é justamente, né, o momento ou a força que a gente vai ter para aplicar para poder abrir a porta. Vocês podem ver que a gente não precisa fazer muita força. Ao contrário, né, se ficasse próximo das dobradiças. O outro exemplo que nós temos, que vocês podem ver no slide, é quando a gente vai, por exemplo, trocar o pneu de um carro. A chave de rodas, por exemplo, né, é um exemplo também disso. Né, o braço dele, ou a alavanca, né, quanto mais distante, onde você vai aplicar a força no parafuso, vai ser melhor. Você vai exercer menos força. Agora, se sua chave de roda for curta, aí você vai ter que fazer bastante força. Então, o momento ou o torque vai ser justamente essa distância que você vai ter, onde você vai aplicar uma força no ponto, né, no ponto eixo, lá no ponto central, ou polo, que nós chamamos dessa grandeza. Por isso que a grandeza física, pessoal, associada ao movimento de rotação, né, é determinado justamente como torque, ou momento de uma força. É a razão da ação de uma força, tá certo? Que você vai aplicar em determinado objeto, ok? Ou no ponto polo, né, que nós chamamos também, que vai estar numa distância d entre a força e o ponto, né, o polo dessa força que vai ser aplicada. Correto, pessoal? Entendido então agora? O que seria então o momento ou torque, momento de uma força ou torque de uma força? É a força que você vai aplicar em um determinado lugar e essa força vai ser distribuída, né, para o ponto P, ou o polo do nosso objeto, do nosso corpo. Para exemplificar isso, temos aqui essa gravura que nos ajuda a entender isso. Esse ponto de rotação está sendo representado aqui no slide, né? Notem que temos ali o sentido de rotação. Vocês podem ter dois sentidos, tá? O sentido de rotação no sentido horário e no sentido anti-horário. Nesse caso aí, a nossa alavanca está recebendo uma força F lá na extremidade. Tem uma distância D, onde a força está sendo aplicada até
o ponto O, o ponto de rotação, tá? A distância D é chamado então de braço da força ou braço de alavanca, tá certo? Vai representar o nosso braço da força ou braço da alavanca. Então, nesse caso aí do desenho, nós estamos observando que a força F está sendo aplicado na alavanca, tá? No sentido horário. Pode ser também no sentido anti-horário, ok? Por isso que se justifica, pessoal, o motivo da maçaneta da porta, que eu falei para você no exemplo anterior, ficar longe da dobradiça, né? Que vai ser o nosso polo. Se você colocar a maçaneta da porta próximo da dobradiça, você vai ter que colocar mais força para abrir ou fechar a porta. Por isso que ele fica na outra extremidade, certo? Exemplos do nosso dia a dia, do cotidiano, para vocês verem como a física está presente. O momento de uma força, então, pessoal, com relação a um ponto O, é definido como o produto da força pela distância entre o ponto O e a reta, né, a qual essa força foi aplicada. Matematicamente, vocês vão escrever assim: M de momento da força ou torque é igual a força F vezes a distância. Pronto. É simples assim a fórmula matemática, ó. M igual a F vezes D. Dessa forma, vocês vão encontrar o momento da força ou o torque, né? Quando for pedido, então, nas questões. E o desenho aí, a gravura, mostra justamente isso para vocês, né? Quando a força está sendo aplicada ali na extremidade, temos uma distância D, né? Que é o nosso braço aí da força ou alavanca, em relação ao ponto O. Ok, pessoal? Agora vamos para o ponto de alavancas, que é o nosso quarto conceito que a gente precisa entender também e que é muito cobrado também no Enem. Alavancas são máquinas simples, uma definição bem clara aqui para vocês, ó. Alavancas são máquinas simples compostas por um ponto fixo ou ponto de apoio. Aí nós vamos ter uma força potente que vai ser aplicada e uma força resistente. Então, vocês vão ter FP e FR. FP, força potente, e FR, força resistente. O seu objetivo, então, de forma geral, pessoal, é obter uma vantagem mecânica para a gente realizar a força. Tá certo? A alavanca, então, vai facilitar o nosso trabalho. A distância, então, de uma força até o ponto de apoio vai ser chamado de braço da alavanca. E nós temos aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, três que nós vamos destacar, três tipos de alavancas. Notem essas três alavancas, pessoal. Anotem aí para não esquecerem. Interfixa é um tipo de alavanca. Interfixa. Segundo, interresistente. E a terceira, interpotente. Anotaram? As alavancas que nós temos são interfixa, interresistente e interpotente. Vamos ver aqui a definição de cada uma delas e exemplos também do nosso dia a dia. Vamos lá para a interfixa. Bem, um exemplo dessa alavanca, pessoal, é uma brincadeira bem simples que acho que quase todo mundo aqui já brincaram, né? De uma gangorra, né? Quem não já brincou aqui de gangorra, né? No balanço aqui. Então, é um exemplo dessa alavanca. Um outro exemplo, né, que a gente usa muito é o alicate. A interfixa, pessoal, está sendo representado nessa primeira gravura aí, ó. Vocês estão notando que a força resistente está numa extremidade e a força potente está na outra extremidade. E nós temos o ponto fixo aí no meio. Então, a diferença entre as três forças aí, ó, as três alavancas, está aí no ponto fixo. O ponto fixo está no meio entre a força resistente e a força potente. Já a interresistente, pessoal, está aqui no quebra-nozes. É um exemplo bem clássico, né? Bem claro disso. Ou carrinho de mão. Então, são exemplos de alavanca interresistente. Vamos ver aqui o desenho da interresistente. É essa segunda gravura aí. Notaram a diferença para a primeira? O ponto fixo agora está na extremidade. A força resistente está sendo aplicada em cima e a força potente está sendo aplicada embaixo. Está vendo a diferença? Então, a diferença para o primeiro. Vamos para o nosso terceiro exemplo, a interpotente. Um exemplo clássico disso, uma pinça. A pinça pode ser considerado o exemplo, então, desse tipo de alavanca.
Vamos ver no desenho aonde está sendo aplicada a força? Está ali no nosso terceiro desenho. O ponto fixo continua na extremidade. Agora a força potente está no meio, entre o ponto fixo e a força resistente. Diferente do segundo, notaram? No segundo, a força resistente está no meio. E agora a força potente que está no meio. Continua sendo aplicado para embaixo e a força resistente em cima. Certo? Vamos resumir então esse conteúdo, pessoal, de estática que nós vimos aqui. O que a estática então estuda? Ele estuda sistemas ou partículas ou corpos rígidos sob a ação de forças que se equilibram. De acordo com a primeira lei de Newton, todas as partes de um sistema em equilíbrio também estão em equilíbrio. E de acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração desse sistema vai ser nula. Gravem esse conceito básico aqui de estática, então. E nós vimos aqui 3 pontos, 3 exemplos de alavancas, né? Interfixa, interresistente e interpotente. Vocês podem ver nos desenhos a diferença entre eles, está bem claro, né? Força resistente, força potente e o ponto fixo. Na interfixa, o ponto fixo fica no meio. Na interresistente, quem fica no meio é a força resistente, certo? E no nosso terceiro caso, na interpotente, quem fica no meio é a força potente. Vocês gravando esse macete aí, pessoal, vai ficar bem fácil de saber os exemplos, né? Entender a questão do que ele está perguntando para vocês. Ok? Certo, então? Vamos lá então para a nossa revisão das questões do Enem. Vamos ver aqui uma questão que caiu no Enem de 2019, que dizia o seguinte: o slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras, estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Então aqui a gente já pode tirar alguns dados da questão. Ele falou que o atleta tem uma massa, anotem aí, M, massa, igual a 80 kg. Ele dá aqui para vocês a aceleração da gravidade, né? Ele usa como 10, então ele arredonda o 9,8 para 10 metros por segundo ao quadrado. Ele dá o cosseno de 10 graus para vocês e também o seno de 10 graus, né? Cosseno de 10 graus é 0,98 e seno de 10 graus 0,17. Vamos ver o desenho que ele falou aqui então? Olha só, então está ali, né? Ele está no meio ali da corda. Vocês podem ver que a corda realmente tendeu para baixo ali no meio. E ele pergunta o seguinte para nós nessa questão: qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Então ele quer saber isso, né? A força ali, então, que está sendo aplicada nas árvores, né, em virtude do atleta, está ali no meio da corda. Aí ele dá as alternativas para vocês, né? Aí as respostas, tá certo? Notem que a resposta está com base 10, então você no final vai ter que arredondar, né, escrever a resposta em base 10, tá certo? Então é importante entender esse ponto. Vamos lá então para a resolução da questão? Então vamos entender aqui. Então a gente pode ver aqui pela gravura o que vai acontecer então aqui com o nosso atleta, né, com a força que está sendo aplicada na corda. Ou essa força a gente pode chamar de tração, visto que ele está na corda. Notem que o atleta está ali no meio e vocês têm duas forças no eixo Y, né? Está inclinado ali, tá certo? E vocês vão ter que decompor essa tração para o eixo Y e para o eixo X. Note que vocês têm o peso, tá certo? Com sentido para baixo, certo? O P está para baixo. E as duas forças de tração, que está representado pela letra T, estão aí na diagonal. Por isso que nós temos aí uma gravura, né, que está decompondo essas forças no eixo X e no eixo Y. Note que no eixo X vocês vão ter Tx e Ty.
Mas qual é o sentido, pessoal, de Tx e Ty? Sentido contrário. Então a gente não precisa calcular essa força, a menos que a questão pedisse, né? Qual a força no eixo X? Mas ele não pediu isso. Então vocês não precisam calcular a força no eixo X. Porque vocês lembram que nós falamos na ação e reação da terceira lei de Newton? Mesma intensidade, mas sentido contrário. Sentido contrário, vocês vão subtrair. Então, Tx menos Ty vão se anular, vai ser nula, conforme o conceito que nós vimos de estática. Então, eles vão se anular. Aí, o que nós temos ali no Y? Nós temos duas forças no Y, né? Não é isso? Nós temos o T1 e T2Y ali, não para cima. E visto que os dois estão no mesmo sentido, o que a gente precisa fazer? Somar essas duas forças, tá? Vamos somar essas duas forças aí que está no eixo Y. Então, sabendo disso, a gente já pode escrever a nossa fórmula da seguinte maneira, ó, tá? 2T, que são duas forças, né, de tração no eixo Y, vezes cosseno de 80 graus igual ao peso. Ou a gente pode escrever 2T vezes seno de 10 graus igual a peso. Por que nós colocamos ali cosseno de 80 e seno de 10? Porque somando os dois ângulos vai dar 90. Então, um vai ser cosseno de 80 e o outro vai ser seno de 10. Vamos usar ali o seno de 10, que ele deu na questão o valor, que é 0,17, não é isso? Vamos encontrar o peso do atleta. Lembram como a gente calcula o peso? Massa vezes G. Lembra que eu pedi para vocês anotarem a massa do atleta? Quantos quilos? 80. Isso mesmo. Então, quanto é 80 vezes 10? É o que está ali no slide, 800. Por isso que a gente escreveu, ó, 2T igual a seno de 10 graus, que é 0,17, igual a 800. Então, a fórmula vai ficar 2T vezes 0,17 igual a 800. Se a gente pegar o 2 e passar para o outro lado, ele já passa dividindo, não é isso? Então, 800 dividido para 2 dá 400. E depois a gente vai passar o 0,17 também para o outro lado dividindo. Então, 400 dividido para 0,17 vai dar aí aproximadamente 2.353 newton. Mas vocês lembram que na alternativa não tinha essa resposta, né? Eu não falei para vocês que estava em base 10? O que a gente vai ter que fazer? Transformar essa questão para a base 10. Você vai pegar a vírgula que está ali depois do último número, 3, e deslocar para o lado esquerdo. Então, vocês vão escrever 2,35. O 2,35, pessoal, está mais próximo do 2,4. Por isso que a gente vai marcar a alternativa D. 2,4 vezes 10 a terceira newton. Então, essa vai ser a nossa resposta, que nós vamos marcar para essa questão. Entendido, então? Ok? Vamos para a próxima? Próxima questão, então, caiu no Enem de 2018, ó, tá? Ela dizia o seguinte: as pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas aplicam uma força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Nós temos aí, pessoal, 5 exemplos, ó. O alicate, a pinça, carrinho de mão, o quebra-nozes e o abridor de latas. Lembro lá dos 3 tipos de alavanca que nós mencionamos para vocês? Então, ele vai perguntar para vocês justamente o seguinte, ó. Olha a pergunta dele. Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Em quais desses objetos? Na pinça, no alicate, no quebra-nozes, no carrinho de mão ou no abridor de garrafa? Agora vocês vão ter que lembrar da definição que nós vimos das 3 alavancas. Lembram? Que nós mostramos as gravuras para vocês, mostramos as diferentes forças aonde estava sendo aplicada. Voltando aqui na gravura, ele quer saber qual
qual desses objetos aqui, na gravura, a força, então, resistente, não é isso? A força potente, aliás, desculpa, é maior que a força resistente. Em qual dessas aqui você escolheria? Pense um pouquinho. Pensaram? Quem escolheu a pinça? Quem escolheu a pinça é a resposta correta. Mas por que a pinça é a nossa resposta correta? Vamos aqui na resolução para a gente entender? Olha só a resolução para nós entendermos por que a resposta é a alternativa A, a pinça. Nós temos ali o exemplo da pinça ali na gravura, né? Vocês podem notar que a força resistente está ali na ponta, a força potente está no meio e nós temos o ponto O lá na extremidade. A distância do ponto O até o FP é menor do que a distância do ponto O para o FR. Fazendo essa relação, pessoal, né, de FP vezes L, tá, e a força resistente também vezes L, nós vamos escrever a seguinte equação, ó, FP, que é a força potente, igual a L maiúsculo, que é a maior distância, dividido para L minúsculo, que é a menor distância, vezes a força resistente. Ora, se a distância maior, que é o L maiúsculo, é maior do que o L minúsculo, e fazendo a divisão entre eles, o resultado tem que ser maior que 1. Então, se eles for maior que 1, a gente pode escrever que a força potente é maior que a força resistente. Por isso, usando essa equação aí, nós podemos marcar, tá, sem nenhuma dúvida, que a resposta correta é a nossa pinça, certo? Questão bem fácil, bem simples, né? Só lembrar dos conceitos que nós vimos lá anteriormente, que a gente vai marcar isso de forma bem correta. Pessoal, nós temos aqui os links para vocês revisarem esse conteúdo, tá? Está disponível para vocês. Vamos disponibilizar mais uma vez lá na plataforma Eduque. Acesse a nossa plataforma, tá ok? www.eduque.ce.ac.gov, tá? .br. Vocês vão ter essas aulas gravadas, vão ter exercícios, link de sugestões e simuladores também, né? O que é legal a gente simular também esses conceitos que a gente vê no nosso dia a dia, beleza? Eu quero mais uma vez agradecer a atenção de todos vocês, bons estudos, pessoal, e até a nossa próxima aula.